tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema maravilhoso dessa série extraordinária que estamos estudando com você. A partir então, já estamos no segundo tema e já vamos continuando, e com certeza a sua vida vai mudar a partir desse curso bíblico. Tenho certeza absoluta. E ao seu lado está um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica que comigo forma uma dupla missionária para que a gente possa estudar juntos, ou até mesmo num grupo de pessoas, ou uma classe bíblica, ou um pequeno grupo, ou até mesmo uma igreja. O importante é que você está aqui e juntos queremos aprender mais sobre esse Jesus maravilhoso que é o restaurador da nossa vida. Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Ilumina-nos, abençoa-nos e que essa mensagem produza em nosso coração a verdadeira restauração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe que existe um episódio registrado na história que é do Sr. James Irving. O Sr. James era um dos tripulantes da espaçonave Apollo. Ele foi ao espaço, ele viajou, ele foi à Lua e tal. E um dia ele encontrou-se extasiado e ao mesmo tempo humilhado diante de Deus, quando ele andou na superfície lunar. E quase um ano depois, quando terminou a missão Apollo, ele simplesmente criou uma fundação que passou a se chamar Fundação Cristã do Voo Alto. E nessa fundação ele passou a falar sobre Deus, baseado na sua experiência de ir à Lua. E o que chama a atenção é que na sua organização ele fala de boas novas, ele fala do Evangelho, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, mas tem uma frase dele que me impressionou bastante. Ele fala assim: é mais importante que Deus ande na terra do que o homem andar na Lua. Eu achei essa frase extraordinária. E sabe que o Capitão Irving está certo? Com certeza. Sabe que um dia Jesus deixou o céu, deixou todo o universo, os astros, tudo, e veio aqui no nosso planeta. Sabe para quê? Para andar entre nós, para salvar o ser humano, para resgatar você e eu. Então, mais importante do que um passo na Lua, ou uma viagem à Lua, foi Jesus ter vindo à Terra, se tornado Emanuel, Deus conosco, e morrido numa cruz para nos salvar. É sobre isso que vamos estudar hoje. Prepare o seu coração, porque um Deus que é capaz de deixar todo o universo e vir aqui nessa terra e viver entre nós, ele também é capaz de entrar no seu coração e habitar o terreno mais sagrado da sua vida, que é o seu coração. Ele está à porta do seu coração batendo hoje. Abra, deixa Cristo entrar e ele vai dar sentido à sua vida, vai mudar você por completo. Prepare-se. Agora, o seu instrutor bíblico, a sua instrutora bíblica vai continuar o tema com você e daqui a pouco eu volto para participar mais um pouquinho. Olá, boa noite para você. Obrigado, pastor Luiz Gonçalves. Bom, eu sou o seu instrutor bíblico que o pastor Luiz mencionou agora há pouco. Claro que agora nós estamos vivendo a realidade de pandemia, então o nosso curso bíblico, o nosso estudo sobre a palavra de Deus é assim, através de uma tela, de maneira online, mas eu tenho o imenso prazer e privilégio de ser o seu instrutor da Bíblia e nós vamos, claro, estudar juntos a Bíblia mais uma vez. Eu queria te lembrar que isso não é só um sermão, não é simplesmente uma mensagem pregada. Nós vamos abrir a Bíblia juntos e vamos entender mais uma vez um tema que Deus selecionou para nós essa noite. Por isso que todos vocês são muito bem-vindos. Não se esqueça de convidar os seus amigos. Pega esse link, manda para alguém que quer conhecer melhor a Bíblia, que nunca estudou talvez, ou quem sabe tentou ler, mas desistiu porque achou difícil.
esse é o momento. Nós estamos aqui para aprender juntos sobre a palavra de Deus. E veja, eu estava pensando um pouquinho antes de começar aqui com vocês sobre como os filmes, as séries famosas de Hollywood, da TV, do cinema, retratam o amor. Alguma vez você já assistiu algum filme e que o apaixonado está lá correndo atrás daquela mulher que ele tanto ama e ela está indo embora e ele pega um táxi e ele sai correndo e rouba uma bicicleta? E já viu esse tipo de cena? E a gente assiste em casa torcendo para que ele consiga ou para que ela chegue até o amor da sua vida. E você para e pensa, nossa, mas uma história assim, um amor como esse, só em cinema mesmo, só em filmes, só em televisão. Mas nessa noite eu quero estudar com você sobre um amor que não aparece nem nas telas de cinema, nem nos filmes da televisão. Um amor divino, um amor diferente de tudo aquilo que você já viu até hoje. Por isso, eu quero te convidar a orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco aqui ao abrir a sua palavra. Pai querido que está nos céus, aqui estamos para mais uma vez estudar a Bíblia. Estamos nesse grupo de estudos porque queremos descobrir qual é a Tua vontade para nós através do livro sagrado. Abençoa os meus amigos que acompanham nesse momento, que o Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Você vem comigo? Eu queria começar lendo uma história que Jesus usou para ilustrar o amor de Deus. Porque o tema essa noite é amor divino. Aqui no nosso grupo de estudos, amor divino. Abra comigo então, acompanhe. Você tem que ter a sua Bíblia aí. Se tem alguém acompanhando que não tem uma Bíblia, escreve aqui embaixo no chat e fala, Pastor Eduardo, eu não tenho Bíblia. E eu vou dar um jeito de conseguir uma Bíblia para você, porque nós precisamos abrir a palavra de Deus e estudar juntos nesse momento, tá bom? Abra aí, por favor, então, Lucas capítulo 15, é Jesus falando, claro, o tema de todo o nosso estudo é Jesus Cristo, e ele vai contar uma parábola, a famosa parábola do filho pródigo. É uma ilustração, não é uma história que realmente aconteceu, mas é uma história que Jesus usou, que Jesus contou para ilustrar como é o grande amor de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu vou ler, você me acompanha aí? Então vamos lá. Continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado filho. E no verso 22, o pai fala assim, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel nos dedos e sandália nos pés, trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Olha, através dessa linda história, Lucas capítulo 15, como Jesus ilustra o amor do Pai. O rapaz, o jovem rapaz, o filho, pediu a parte dele na herança. Isso era gravíssimo, isso era uma afronta. É como se o filho estivesse desejando a morte do pai para poder ter acesso logo à sua parte da herança.
o pai aceita, o pai concede e ele vai embora. Gasta todo o dinheiro. A história não conta quanto tempo. Parece que foi um bom tempo. E quando ele percebe que está no lugar errado, que o melhor lugar era nos braços do pai, ele volta. E ele volta e o pai está como? Com o chinelo Havaianas na mão esperando. Vem cá que eu estou te devendo uma surra. É assim que a Bíblia fala? Como é que o pai está? Trabalhando, cuidando dos negócios? Não, o pai está esperando na porta ali da casa, da residência, de braços abertos e disse: recebamos este filho, porque ele estava morto e reviveu. Este é o amor do pai. O amor do pai é insistente. O amor do pai, de Deus, para mim e para você, está sempre esperando que um dia nós retornemos aos caminhos que ele escolheu para nós. Por isso eu quero nessa noite falar sobre isso, sobre o amor divino, o amor de Deus para comigo e para contigo aí também. Esse é o tema de hoje e nós vamos abrir a nossa Bíblia agora na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Eu vou também abrir a minha Bíblia. E nós vamos começar entendendo qual é a essência do caráter de Deus. Vamos lá? 1 João está bem no finzinho da Bíblia. Se você ainda não conhece bem, vai lá, bem pertinho já do Apocalipse. Bem pertinho. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Qual é a essência do caráter de Deus? Olha o que diz a minha Bíblia, 1 João 4, 8. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você pegou um ponto importante aqui desse texto? A Bíblia não está dizendo para mim e para você que Deus possui amor. Como nós, seres humanos, olha como aquela mãe ama o seu filho, olha como aquele marido ama a sua esposa, olha como aqueles jovens namorados se amam. Não, a Bíblia não está dizendo que Deus possui amor. A Bíblia está dizendo que Deus é amor, faz parte do seu caráter, da sua essência. Ou seja, tudo que Deus faz, pensa, planeja ou executa está baseado nessa palavrinha, o amor. Porque a essência de Deus é o amor. Muito diferente do ser humano, né? Deus, ele é formado pelo amor. E é claro que um texto como esse na Bíblia traz para nós muito conforto, né? No momento desse difícil que a gente está vivendo na história do nosso planeta, é bom saber que o nosso Deus, ele é amor. E quando eu falo nosso Deus, sabe? Eu estou falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque em alguns lugares você ouve dizer que Deus o Pai, ele é mais duro, é mais rígido, é mais cara fechada, ranzinza, pronto para punir. Deus o Filho é a expressão do amor. E o Deus Espírito Santo, muita gente nem sabe muito bem o que achar a respeito dele. A gente vai um dia estudar sobre isso. Mas hoje é sobre o amor. E quando a Bíblia fala que Deus é amor, é Deus o Pai, o Filho e também Deus, o Espírito Santo. Eles todos pensam da mesma maneira. Um Deus em três pessoas que resplandecem o amor puro pelas suas criaturas. Tem notícia melhor do que essa? Não tem, né? Não tem. Mas vamos lá. Abre comigo agora de volta no livro de João. A gente leu a primeira carta de João, agora é o Evangelho de João, tá bom? É mais ou menos na metade da Bíblia ali, um pouco para frente da metade da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, no começo do Novo Testamento. Eu vou ler talvez o texto mais famoso da Bíblia, João capítulo 3, verso 16. Você conhece esse texto? Ele é um dos mais famosos da Bíblia. Então, abra comigo aí. João capítulo 3, 16 vai falar assim, olha, talvez alguns de vocês aí podem dizer até de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É famoso ou não é? Uma vez eu ouvi um professor de teologia dizendo assim que se nós perdêssemos toda a Bíblia e mantivéssemos apenas esse texto, seria o suficiente para entendermos o amor de Deus
por cada um de nós. O evangelho está resumido em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele desce em forma humana e vive como a gente viveu. Ele sofre os desafios que nós também sofremos. Ele conhece a sua vida. Ele se compadece porque ele passou de situações semelhantes. Ele escolheu deixar o trono para vir aqui, andar por este planeta, para morrer em meu e em seu lugar. Então esta é a maior prova de amor que já existiu na história do universo. Qual é a maior prova de amor que você já viu na sua vida? Qual é a maior de todas as provas de amor? Eu lembro que um tempo atrás, acho que um bom tempo atrás, né, existiam aqueles carros de som, você se lembra? E o carro de som passava falando: ei, atenção Mariana, é um recado para você de não sei quem que te ama. E diziam que isso era uma grande prova de amor, mas para a maioria era um grande constrangimento. Já pensou um carro de som entrando na sua rua e é alguém dizendo que te ama? E muita gente ficava com bastante vergonha. Tinha umas telemensagens, sabia? Alguém te ligava e falava: olha, fulano tal está mandando uma mensagem para você. Uau, que prova de amor! Eu tenho uma amiga que dizia assim: prova de amor é quem divide o lanche comigo. É curioso, né? Como a gente, ser humano, a gente escolhe algumas provas de amor. Mas a maior e a mais linda história de amor da Bíblia está em João capítulo 3, 16. É a história de amor de todo o universo. É um Deus que se faz homem por você. Ele não precisava disso. Nós é que precisávamos. Mas o amor de Deus é tão grande pelos seus filhos que ele vem para não nos perder e nos oferecer salvação. É ou não é? Pode escrever aí se quiser. É a mais linda história de amor que você já ouviu? Ah, com certeza é. Para mim é e sempre vai ser, né? Agora, vamos para outro texto da Bíblia, no nosso estudo. Agora o livro de Miqueias. Opa, Miqueias é mais difícil aí de encontrar, mas vamos lá, em Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Vamos lá, Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Eu gosto muito desse texto. Ele está até marcadinho aqui na minha Bíblia, não sei se vai dar para ver, mas ele está marcadinho porque eu gosto dele. Ele me traz paz e talvez vai trazer para você agora também. Achou? Miqueias, eu vou dar mais um tempinho. Miqueias já é mais difícil de encontrar, mas está aí. Eu garanto para você que está aí, não fugiu, está aí na sua Bíblia. Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19, vai falar sobre qual é o prazer de Deus. Olha que coisa linda. Verso 18 fala assim: quem é Deus, quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui é muito amor. Ele perdoa todos os seus pecados, não importa o que você tenha feito até agora. O amor de Deus é perdoador. Para nós, seres humanos, é difícil esquecer. A gente perdoa, mas esquecer é uma outra coisa. Agora, para Deus, não há esse problema. A Bíblia fala assim que Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em te perdoar. Ele tem prazer em pegar os nossos pecados e lançar no fundo do mar. E não tem nenhum pescador que resgata de volta. Quando Deus perdoa, ninguém pode resgatar de volta os seus pecados. E essa é uma excelente notícia para nós hoje. Sinta-se perdoado. Sinta-se abraçado pelo amor de Deus por você neste momento. Fique tranquilo, Deus perdoa todo e qualquer pecado que você já tenha algum dia cometido na sua vida. Tá bem até agora? Tá entendendo bem o nosso tema de hoje? O amor de Deus por você? Tá entendendo? O amor de Deus por você, ele é tão grande porque Deus é amor em primeiro lugar, porque Ele veio a este mundo morrer por mim e por você, Ele veio colocar em prática o plano de nos salvar. E Deus, Ele é perdoador. Características do amor de Deus, né? Ele perdoa pecados, Ele tem prazer nisso. Ele não guarda mágoa, não guarda rancor. Quando Ele diz que perdoa, Ele definitivamente perdoa.
Agora olha o que Jesus diz, né? Como é que Jesus se relaciona, como é que Jesus fala para nós a respeito do amor, né? O amor de Deus por mim e por você. Vamos no livro de Mateus agora? Mateus capítulo 7. Abrindo aqui a minha Bíblia também, Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. Qual é a imagem que Jesus nos apresenta sobre o amor de Deus? Abriu comigo? É importante você abrir. Se você quiser, você pode anotar. Se eu estiver falando muito rápido, você escreve aí. Calma, pastor. Eu estou anotando. Eu estou grifando. Eu estou marcando. De vez em quando, eu estudo a Bíblia com algumas pessoas. Eu fico encantado quando eu estou estudando a Bíblia com alguém e eu vejo a pessoa marcando todos os textos que a gente lê. Tem gente que circula, tem gente que grifa, tem gente que anota. Eu fico feliz porque eu vejo que a pessoa está de fato entendendo e se interessando pela palavra de Deus. Eu não posso te ver, mas fica aqui essa dica. Você pode ir marcando os textos que nós estamos estudando nesse momento, tá bom? Vamos lá então. Mateus capítulo 7, verso 9 diz assim: qual dentre vós é o homem que porventura o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Que pai vai dar pedra no lugar de pão para o filho? Ou então se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas para todos aqueles que vos pedirem. Olha a comparação que Jesus faz aqui para nós. Olha a comparação. Se até o ser humano que é pecador, que falha, porque infelizmente as notícias vão se espalhando, né, sobre pais que maltratam filhos. Nós vimos essa semana, terrível notícia, né, de pais que maltratam filhos, que tiram a vida dos próprios filhos, mas no geral, até os pais pecadores, até os seres humanos querem dar o melhor. Eu tenho filho, eu sei o que eu estou te dizendo. Eu queria dar muitas coisas para ele. Não tem nada que me deixa mais feliz do que ver a alegria do meu filho em receber alguma coisa. Seja um abraço, seja um presente, seja uma comida gostosa. Às vezes eu digo que eu vou dar algo para ele, ele começa a pular de alegria, o sorriso dele já me contagia. A alegria porque está ganhando às vezes uma coisa tão simples. O coração dos pais, ele fica aquecido quando recebe de volta o amor dos seus filhos. Agora imagine só Deus. Se com os seres humanos já é assim, imagine o amor de Deus por mim e por você. Imagina a alegria que Deus tem em te ver feliz, em ver você conquistando as suas coisas, você vencendo as suas batalhas aqui nessa terra. Ele não só te ajuda nessas batalhas, como ele vibra junto com você, porque nós vibramos com as conquistas dos nossos filhos. Você se lembra? Cada uma das conquistas, formaturas, o primeiro emprego, o casamento dos seus filhos, os pais vibram junto. E o nosso Pai que está lá no céu vibra por você, porque Ele te ama mais do que qualquer outra coisa neste mundo. O amor de Deus é genuíno, puro e sincero por você. E Ele vibra com as suas conquistas. Se até os pais sabem dar boas coisas, a Bíblia diz, imagine o Pai Celeste. Quanta coisa boa não quer dar para mim e para você. Eu quero te dizer essa noite, o que é que você está precisando? O que é que você está precisando? Olha, não vai pedir para mim, hein? Calma, pera aí, eu vou te explicar. O que é que você está precisando? Peça ao Pai Celestial. Ele está ansioso para te dar muitas coisas. Converse com Deus sobre as suas necessidades, sobre uma luta que você quer vencer, sobre alguém que você ama e gostaria de ver curado de uma doença, sobre algum problema que tem que ser resolvido. Peça a Deus, porque Ele é um Pai amoroso, que está ansioso para te dar boas coisas. Nem sempre Ele vai dar como você gostaria, mas Ele vai dar aquilo que a gente precisa, mesmo que a gente não entenda. Agora, para a gente terminar esse estudo dessa noite sobre o amor de Deus, eu queria que você fosse comigo no livro de Romanos. Vamos no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Se você estava com a Bíblia aberta em Mateus, vira um pouquinho as folhas para frente aí. Você vai chegar em Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 8. E esse
Nós vamos terminar com esse texto que é belíssimo, né? Que é belíssimo. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. A pergunta é a seguinte para você aí em casa: o que é que pode nos separar do amor de Deus? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será que alguém pode bloquear o amor de Deus para nós, na nossa vida? Alguém pode? Vamos ler? Romanos, encontrou? Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Diga amém aí na sua casa. Não há nada que pode te separar do amor de Deus. Nada. O amor de Deus está sempre pronto para te alcançar. Está sempre disponível. É só você aceitar. É só você requisitar que Deus participe da sua vida, porque não há altura nem profundidade. Não há qualquer criatura, diz a Bíblia, que poderá nos separar do amor de Deus. E eu vou dizer para você que o amor de Deus, ele é irresistível. Ele é irresistível. Eu gostaria que você experimentasse. Quer aceitar esse desafio? Você que está aí nos assistindo, você que talvez já é cristão há muitos anos, ou você que está chegando agora, você que participou conosco da semana de oração e agora continua estudando a Bíblia junto com a gente aos domingos, você já experimentou o amor de Deus alguma vez? Nunca experimentou? Então eu vou te dar algumas dicas. Eu posso? Você me deixa te dar algumas dicas? Eu vou te dar. Olha só, eu anotei. Como é que eu posso conhecer Deus mais de perto, pastor? Eu queria experimentar esse amor de Deus, mas eu estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha. Eu estou me sentindo tão carente, tão vazio. 3 dicas para você. A primeira é a seguinte, está em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Comece o dia buscando a Deus, orando. Eu não sei orar direito, pastor, não tem problema, faz do jeito que você souber, que você conseguir, mas busque a Deus na sua vida. Procure pelo amor de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer agora a sua declaração de amor para Deus, claro. Você já se declarou para alguém? Por cartinha, por e-mail, hoje em dia por mensagem no WhatsApp, por direct no Instagram. Você já se declarou para alguém? Então agora chegou a hora de você declarar o seu amor por Deus. E olha, vou te dar uma informação boa. Ninguém vai te dar fora. Com Deus, a resposta é sempre positiva. Você já pediu alguém em namoro e a resposta foi não? Você já se declarou para alguém que disse, eu não sinto a mesma coisa por você? Com Deus você não corre esse risco. Declare o seu amor por Deus e a resposta dele vai ser sempre positiva. E por fim, aproveite e contemple o amor de Deus por você em tudo que você vê em volta. Eu sei que o planeta está sendo um lugar difícil para a gente viver, mas contemple um pôr do sol. Contemple um céu estrelado à noite. Observe as aves cantando, a brisa, o sol brilhando, e na natureza perceba como Deus te ama. O ar que você respira, a comida que você tem em casa, tudo que Deus tem te dado até esse momento. Deus te ama mais do que qualquer outra coisa, e ao contemplar a natureza, você percebe do amor enorme que Deus tem por você. Esse é o nosso Deus, esse é o amor divino, esse é o amor sempre disponível para mim e para você. E nós vamos agora ouvir uma música, e depois eu volto para orar com você. Não vai embora antes da oração, não vai embora antes da bênção para a sua semana. Nós vamos ouvir uma música que vai falar sobre esse Deus que ninguém explica, desse amor incrível e fantástico que ninguém sabe explicar, mas que é gostoso demais de receber. Ouça essa canção e eu volto para orar com você.
se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Amém, que mensagem maravilhosa. Ninguém explica o amor de Deus por você e por mim. Nós não merecemos, mas quando se fala do amor de Deus, não tem nada a ver com merecer, e sim com a graça de Cristo que alcança cada um de nós. O tema de hoje foi para você que se sente amado, talvez amado pela sua família, amado na sua comunidade, mas é também para você que se sente sozinho. Você que talvez nunca tenha se sentido amado verdadeiramente por alguém. Esse tema é para você. O amor de Deus, o amor divino, que quebra barreiras, atravessa fronteiras
e alcança o coração humano, se assim você o permitir. Que coisa linda é o amor de Deus. Eu queria terminar com o nosso compromisso. Vamos para o compromisso de hoje? É o meu e o seu compromisso depois de estudarmos esse tema na palavra de Deus. O compromisso hoje é o seguinte: ao conhecer mais o amor de Deus, eu sinto o desejo de viver e andar com Ele todos os dias. Quero ser verdadeiro em minhas ações e intenções para com Ele e para com as outras pessoas. Esse é o nosso compromisso. Diante do amor de Deus apresentado pela palavra de Deus, eu não permaneço o mesmo. Eu sinto o desejo de viver e andar com Ele todos os dias da minha vida. Eu espero que esse seja o seu compromisso e a sua decisão também essa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido que está nos céus, a nossa gratidão por um amor tão grande que a gente não sabe nem explicar, mas que é gostoso demais de sentir. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós. Obrigado pelo teu cuidado, por nos criar, por nos guiar, por nos salvar. Como é bom saber que somos amados, Pai, tremendamente amados. Dos que nos assistem agora, nem todos se sentem amados. Talvez alguns foram abandonados pelos pais, outros foram abandonados pelo marido ou pela esposa, pelos filhos, na sua comunidade, no seu trabalho, mas ninguém é órfão de Deus. Todos nós podemos, neste momento, sentir um pouco do teu amor na vida de cada um de nós. Pai querido, abençoa os nossos amigos, que tenham uma semana de lutas, mas de muitas vitórias em teu nome, que se sintam renovados para enfrentar os desafios da semana e que, acima de tudo, possam tomar a decisão de andar todos os dias com Deus. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você com a gente. Olha, no próximo domingo, às 8 horas, nós estaremos juntos mais uma vez para estudar sobre o que Jesus tem a nos dizer através da sua palavra. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim. Extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus
eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar.